Neste vídeo vamos refletir sobre Satzbau, construção da frase. Primeiro com o verbo em português. A ação de apresentar, ela exige que sempre haja alguém que apresente. Também alguém que seja apresentado e ainda uma terceira pessoa a quem se apresente. A ação de apresentar, portanto, pressupõe três elementos que interagem entre si. Alguém que apresenta outra pessoa a um terceiro. Alguém apresenta alguém a alguém. Quando isso se realiza numa ação concreta, por exemplo, em que o enfermeiro apresenta o paciente russo ao médico alemão, constitui-se uma frase com esses três elementos presentes nela. Então eu digo, o enfermeiro apresenta o paciente russo ao médico alemão. O enfermeiro é o sujeito, o paciente russo é aquela pessoa apresentada e o médico alemão é aquela pessoa a quem se apresenta. O mesmo se dá com o verbo vorstellen em alemão, há três elementos envolvidos e três elementos interagindo. Há uma diferença importante, no entanto, porque em português nós dizemos apresentar uma pessoa a alguém, na estrutura infinitiva. Ou seja, em português, a ação se constrói, a frase se constrói da esquerda para a direita. E, em alemão, no entanto, ao inverso. Eu digo, então, vorstellen, eine Person vorstellen und jemandem eine Person vorstellen. A frase, a estrutura infinitiva se constrói da direita para a esquerda. Essas estruturas aparecem também na prática. Em português eu posso dizer, eu sei bastante bem apresentar uma pessoa a alguém. E em alemão, da mesma maneira, jemandem eine Person vorstellen também aparece nessa ordem. Quando eu digo, por exemplo, heute möchte ich jemandem eine Person vorstellen. Se a gente vai para a prática, heute möchte ich jemandem eine Person vorstellen, e completa esses elementos com elementos bem concretos. Você, como der Pfleger, você diria, heute möchte ich meinem Chef meinen Bruder vorstellen. Exatamente nessa ordem, com os elementos vindo da direita para a esquerda, né? Da maneira como a gente entende em português. Heute möchte ich meinem Chef meinen Bruder vorstellen. Por isso é que pensar sobre os fenômenos na língua, na frase, na estrutura da frase é tão importante em alemão. Você já sabe muito bem a questão do verbo na posição 2 conjugado e que é preciso fazer inversões quando algumas palavras estão na posição 1, como por exemplo em heute schreibe ich eine Prüfung. Essa peculiaridade do alemão ainda vai ser presente nessa frase que nós acabamos de ver. Heute möchte ich meinem Chef meinen Bruder vorstellen. Mas há também esse outro detalhe para o qual nós vamos começar a atentar também no contexto do uso da nossa tabela, que vai ser um instrumento importante para a gente trabalhar daqui para frente. Nós vamos começar a atentar para que heute möchte ich meinem Chef meinen Bruder vorstellen também tem um verbo lá na posição final. A inversão é muito importante, mas muito importante também é que o verbo esteja corretamente na posição final e que os elementos se construam a partir dele, como por exemplo em expressões fixas, como Bescheid sagen ou Geburtstag haben. Vamos pegar Geburtstag haben como um exemplo mais específico, mesmo quando a gente tem a partição dessa expressão e o verbo vai lá para a posição 2 conjugado. É curioso, mas Geburtstag fica bem no final daquilo que a gente chama Mittelfeld. Não, Geburtstag vai permanecer ali na posição final, mesmo quando o verbo haben está conjugado e eu digo hat. Jesus hat im Dezember Geburtstag. Ou, por exemplo, quando eu vario e digo Jesus hat am 25. Dezember Geburtstag. Ou quando eu digo Jesus hat seit dem 4. Jahrhundert am 25. Dezember Geburtstag. Porque o Papa Júlio II instituiu essa data no século IV, seit dem 4. Jahrhundert.
Então, independentemente do número de elementos que nós vamos ter, Geburtstag vai estar no fim da frase. Por isso é que é bem importante a gente usar essa tabela, refletir sobre a questão também do verbo, teoricamente lá na posição final, mesmo quando ele não está lá. Mesmo quando eu tenho jemanden, eine Person vorstellen, e stellen está conjugado em outro lugar da frase. Como, por exemplo, nós vimos agora há pouco, ich stelle meinem Chef meinen Bruder vor. Stelle está na segunda posição, a partícula vor, no entanto, ficou marcando lá a presença do verbo na Endposition. Quando a gente tem um verbo modal, ich möchte meinem Chef meinen Bruder vorstellen, o stellen volta lá para o final. Möchte ficou na segunda posição, e aí o vorstellen volta para aquela posição que é normal na mente do alemão, ou seja, no final. Meinem Chef meinen Bruder vorstellen. E, portanto, a gente tem essa partição dos elementos, né, de maneira muito clara e natural para o falante nativo. Por isso, vamos começar a usar a nossa tabela e fazer bom uso dela.